Oi, pessoal. A pedidos a gente vai falar um pouquinho de imunidade e eu reuni 10 dicas para a gente falar sobre imunidade. Eu acho que é uma boa época porque a gente está passando por essa situação, né, do coronavírus. Então, quanto mais a gente tiver informações e conseguir se prevenir, melhor a gente vai manter a nossa saúde nessa época mais crítica. E as informações estão muito acessíveis, né? Então isso não é da minha cabeça, são de pessoas que eu aprendo com elas. Uma delas se chama Marisete Neves, que é uma pessoa que está há muito tempo trabalhando com óleos essenciais. Também alguma coisa desse livro, tá? Então, e também surgiram muitas lives essa semana sobre o assunto, então foi ótimo para absorver mais conhecimentos e passar para vocês, tá? Então são 7 dicas bem simples que todos podem fazer, independente se tiver óleos ou se não tiver óleos. Algumas delas a gente vai falar deles, tá bom? Então a dica número 1: evitar o medo e o pânico, tá? Então, quando a gente se coloca em situações de medo e de pânico, isso aumenta o hormônio do estresse no nosso corpo, que é o cortisol. Então, mais a gente vai ficar propenso, as nossas células vão entender isso como uma ameaça e a gente não vai ter essa imunidade para combater, tá? Então, o medo e o pânico, eles atrapalham muito a gente, geram muita ansiedade, né? Fazem a gente perder o controle, tá? Então, a primeira coisa é a gente se desligar um pouco das notícias, das informações, dos excessos de grupos, né? Hoje as informações elas chegam muito rápidas até a gente, então isso faz com que a gente se mantenha mais conectado com isso. Antigamente a gente tá em um ambiente que tivesse alguma coisa, a gente podia absorver a energia do ambiente. Agora a gente pode receber as energias através de uma notícia, através de um vídeo, né? Então, sim, as informações principais a gente já tem, né? O que a gente precisa fazer a gente já está consciente. Então, se desligar um pouco de televisão, de excesso de informações que vão gerar esse medo, esse pânico, essa ansiedade, tá ok? Dica número 2: reduzir realmente a ansiedade. E é uma forma muito simples de fazer isso, respirando, tá? Então a respiração, ela é ótima para reduzir os níveis de aceleração cerebral da gente. O que as pessoas que meditam fazem? Porque elas são mais calmas, porque elas são mais zen, porque quanto mais elas se conectam com a respiração, mais elas conseguem diminuir a ansiedade delas. Então é simples, parar um pouco, inalar, sentir o ar entrar nos pulmões, sentir o ar sair. Isso tudo vai ajudar porque a gente vai aumentar a troca gasosa, né? E vai deixar o nosso pulmão mais limpo, vai soltar as impurezas também, porque a respiração tem essa função, essa filtragem, então a gente vai eliminar também. Tá? Então, o fato só de respirar e respirar com consciência vai reduzir a nossa ansiedade. E a gente pode ter óleos também que ajudam a gente a reduzir a ansiedade. Um deles é a lavanda. Então, você pegar uma gotinha de lavanda, passar na mão e respirar por algumas vezes, inalar por algumas vezes. Outros óleos que são ótimos para respiração, para limpar as vias aéreas superiores, as vias aéreas inferiores. Então tem o peppermint, que é o hortelã-pimenta, que dá uma refrescância boa, limpa bastante as vias aéreas. O brief, que é um outro óleo, que é um mix já de vários óleos, que também ajuda na respiração e vai absorver mais aqui para a região de pulmões. Então a gente tem ótimos aliados para ir usando conforme a gente vai reduzindo essa ansiedade com a respiração, ok? Dica número 3: manter um regime de sono regular, tá? Por mais que a gente esteja mais tempo em casa, né, não estejamos fazendo muitas coisas, né? Mas que a gente tenha um sono regular, que a gente vá para a cama com rotina, que a gente, né,
a gente levante com rotina também, porque isso vai beneficiar a gente para o nosso corpo mesmo ter uma noite de descanso, para o nosso corpo recarregar as energias, né? Então, também tem óleos que podem ajudar muito no sono, que é a lavanda novamente, o Serenity, que é uma outra mistura de óleos, que mais? Então, você inalando também na mão antes de dormir, pingando uma gotinha na pontinha do travesseiro. Se você tiver um difusor, o difusor é uma coisa essencial. Vocês, quando tiverem a oportunidade de ter um difusor, tenha, porque isso faz toda a diferença. Ter um difusor perto, ligar 30 minutinhos antes de dormir, vai lá, toma o seu banho, bem tranquilo. Pode usar a lavanda no banho também. Eu costumo fazer assim, tem um vidrinho lá no meu banheiro. Acabo o banho, ponho umas gotinhas, passo na mão e como se eu estivesse me lavando das energias. E aí vou me secar e já tô com aquilo respirando, eu vou pro quarto que já tem o difusor, já rebaixo a luz, né? Crio uma situação para o sono vir, para eu me acalmar, para o sono ser profundo. Então, a gente precisa desse descanso, né? A gente ficar ligada no celular, ficar na televisão, ficar com luzes, tudo isso vai atrapalhar a qualidade do nosso sono. E a hora que a gente tem de regenerar as nossas células mesmo. O sono é restaurador. A quarta dica: reduzir o consumo de álcool, tabaco e drogas. Lógico, se você tem alguns vícios, isso não vai ser do dia para a noite, né? A gente tem ideia. E a gente tem muitos óleos que podem ajudar a reduzir esse vício. Tanto para o álcool, quanto para o tabaco, quanto para o açúcar, tá? Então, quem tiver interesse, a gente pode conversar mais sobre isso, mas o que acontece? Quando a gente consome muito álcool, também a gente reduz a imunidade, porque essas células vão atacar o nosso sistema digestivo. Então, essa acidez que o álcool, por exemplo, vai trazer para o nosso corpo não vai ser legal, o próprio cigarro não vai ser legal para os nossos pulmões, as drogas, enfim. Então, a gente pode... Eu sei que como a gente está em casa, a gente pode ficar mais... tomar um vinhozinho para relaxar, tomar uma cervejinha. Lógico que ninguém vai deixar de fazer isso, porque isso faz bem também para a alma, né? É que reduzir o consumo exagerado, tá? E mesmo que a gente consome um dia e não ficou legal, a gente tem óleos que também ajudam a melhorar essa questão. Nossa, hoje eu bebi, eu exagerei. Então, o Zengest, que é um óleo da digestão, ele é ótimo para esses dias que a gente abusa um pouquinho do álcool, da alimentação. O próprio limão, tomar o limão todo dia na água, já faz um ótimo detox das células, né? Então, tem vários outros óleos que também ajudam no tabaco, que é o Smart Sasse, Black Pepper, Frankincense. Vários deles são muito legais para ajudar a suportar essas fases. A gente não está dizendo que vai curar, mas é um suporte, é uma ajuda, né? E uma ajuda muito boa, porque é natural, tá certo? Quinta dica, a hidratação. Então, manter muito a hidratação, porque as nossas células, elas são feitas praticamente de água, até 60% das nossas células são de água. Então, o nosso organismo precisa dessa água para fazer essas células se mexerem, para fazer essas células combaterem esses agentes que estão entrando no nosso corpo, tá? Então, é fundamental que a gente beba água, principalmente as pessoas mais velhas, que não sentem tanto que estão com sede, não sentem tanto. Se você tem pessoas mais velhas por perto, incentiva elas a tomar água com mais frequência, tá certo? E quando a gente tá com desidratado, o que acontece? A gente sobrecarrega os nossos rins, a gente sobrecarrega os nossos pulmões, a gente sobrecarrega o coração, né, o sistema cardiovascular. Então, é uma função, uma reação em cadeia. As nossas funções cognitivas também vão diminuindo pela desidratação. Então, é muito importante manter a hidratação nessas épocas.
E aí você pode tornar a sua água mais gostosa, colocar uma gotinha de limão siciliano, uma gotinha de laranja, uma gotinha de grapefruit. E você também vai estar trazendo esse benefício para você. Vamos lá, dica número 6. A suplementação por vitaminas e sais minerais. Então, pensando que a gente tem uma alimentação adequada, saudável, ainda, principalmente para as pessoas mais idosas, é importante fazer uma suplementação de sais minerais, de vitaminas, então aqueles complexos vitamínicos. A Doterra aqui do Brasil ainda não trouxe esses produtos para cá, mas lá nos Estados Unidos já tem vários desses produtos de sais minerais. Então, não acho que você está consumindo óleo de laranja e você vai trazer vitamina C para o seu corpo. Não, não é isso, tá? Você vai ajudar o teu corpo a trabalhar com a vitamina, mas você precisa ingerir ela. Então, uma coisa, outra coisa, tá? Então, checar se você tá com as vitaminas ok, fazer uma suplementação de vitaminas, porque mesmo se você tomar uma coisa, você tomar vitamina, se o seu corpo não precisar, você vai eliminar. Se ele precisar, você vai absorver, tá? Então, é bem legal. Para essas carências de nutrição, isso é ótimo, tá? E contando mais ainda com os idosos. Alimentação, né? A dica número 7 é uma alimentação saudável, com coisas naturais, saber a procedência dos alimentos que você está consumindo, né? Os agrotóxicos, os agentes que, né, estão ali, quanto menos coisas empacotadas a gente comer, melhor, quanto menos plásticos a gente desembrulhar, melhor, né? Então, a alimentação, ela é primordial para o nosso sistema imunológico, né? Comer muita coisa verde, muita verdura, muita coisa natural, né? Coisas crus também tem as suas vitaminas, né? Lógico que não é para ser uma alimentação totalmente baseada em coisas crudívera, que não é a intenção, mas a gente sabe que a casca dos alimentos tem bastante poder, né? Então, o limão, a casca dele tem bastante um fortalecedor muito grande de imunidade também. E o limão que a gente tem do óleo essencial, ele é justamente extraído da casca, tá? Então, um aliado que a gente tem facilmente, 1 a 2 gotinhas do óleo de limão, que é um dos mais baratinhos que tem. 27, 28 reais, se eu não me engano. Outra coisa que é bem legal, que é a cúrcuma, que é aquele açafrão da terra. É legal a gente fazer os alimentos com ela também. Tem um óleo de cúrcuma que se chama turmeric, mas ele não tem ainda no Brasil, tá? Eles não trouxeram para cá ainda. Mas quando tiver, a gente vai usar ele também na alimentação, na comida, no café. Tem também o gengibre, que é ótimo também como um anti-inflamatório. Esse a gente já tem o óleo. Mas se você não tem o óleo, usa o gengibre in natura, faz um suco de melancia e põe gengibre, fica uma delícia. Outras coisas que são legais, que são o kefir, a kombucha, que são esses agentes para microbiota, eu me esqueci o nome agora. Mas eles são ótimos também, incluir isso na alimentação, para ajudar a nossa microbiota, para ajudar as células do nosso intestino combaterem também esses agentes infecciosos. Tem uma outra dica bem legal, que é o brócolis. O brócolis é um ótimo alimento para a imunidade. Ele tem várias vitaminas A, B, C, E. Ele tem selênio, tem ferro, ação anti-inflamatória, antibacteriana, antiviral. É muito legal o brócolis, tá? Para as crianças, para a gente. Então, essas são as dicas de alimentação. Agora vamos falar a dica número 8. É a digestão, tá? Então, o nosso trato digestivo está muito ligado à nossa imunidade, tá? Então, com a relação que a gente tem com
com a comida, se a gente usa remédios, vamos dizer, para o estômago, para o intestino preso, intestino solto, enfim, tudo isso desequilibra as células do nosso trato digestivo. E essas células, que são a microbiota intestinal, são as células mais importantes para a imunidade. Elas correspondem a 70% das células que combatem os agentes infecciosos, tá? Então, é muito importante que a gente tenha uma microbiota boa. Então, o que acontece? Se a gente toma muitos antibióticos, o antibiótico, ele destrói toda a nossa microbiota. E os estudos revelam que leva 5 anos para a gente refazer toda a nossa microbiota. Então, como que é o nosso uso indiscriminado de antibiótico tem efeitos muito prolongados, tá? Então, a gente tem que tomar mais atenção. Eu sei que aqui no Brasil isso é mais fácil de ser consumido, que a gente pode comprar um antibiótico, mas a gente tem que tomar atenção para isso, se realmente é necessário, se a gente pode ter soluções naturais para lidar com isso, ao invés de partir justamente para uma droga, né? Que é o remédio. Então, se a gente tem essa digestão boa, a gente pode combater mais esses agentes infecciosos, tá? Então, uma dica de óleo, que é o Zengest, que é um óleo maravilhoso para digestão, para tudo. Se você tem intestino preso, se você tem intestino solto, se você tem gases intestinais, se você tem dificuldade de digestão, de tudo, ele é maravilhoso. 2 gotinhas embaixo da língua. Eu tenho feito isso antes de dormir, porque às vezes à noite eu ainda tô com a digestão mais lenta, aí eu vou dormir melhor, tá? Mas você pode fazer naqueles dias também que você comeu demais, ou se você já tem alguma condição de doença no trato digestivo, você vai usando por mais vezes esse óleo, pingando por mais vezes, tá? Então, são as carências nutricionais da nossa microbiota, tá? Que é o ponto mais importante dessa dica número 8, que é a digestão, tá bom? Dica número 9, tá? Ah, não, vou falar 8 de novo, que tá aqui escrito aqui embaixo. Se você não tem o Zengest, que é o óleo da digestão, você pode usar o Peppermint, botar uma gotinha na água e tomar. É ótimo também para gases, para digestão também. O Rosemary, que é o alecrim, também ajuda bastante na digestão. Estava anotado aqui para baixo. O limão também é um ótimo para detox, né, das células. Então já é uma coisa a mais se você tomar na aguinha. É isso. Agora vamos falar justamente da imunidade, número 9. Então agora eu vou falar um blend e alguns óleos que a gente pode usar para imunidade, falando de óleos mesmos da doTERRA. Só posso dizer isso para doTERRA, tá? As formas que eu vou ensinar aqui só servem para doTERRA. Então, o carro-chefe da doTERRA de imunidade é um blend que se chama On Guard, tá? Então, ele tem várias coisas, vários óleos dentro dele. Vou especificar aqui para vocês. É o Wild Orange, Clove, Black Pepper, Cinnamon, Eucalipto, Orégano, Rosemary, Melissa. Então, é laranja, cravo, pimenta preta, canela, eucalipto, orégano, alecrim, melissa. Então, já tem vários óleos misturados que contribuem para a nossa imunidade. Aí, como eu posso usar esse blend da On Guard? Eu tô tomando todo dia de manhã, numa colherzinha de mel, 1 ou 2 gotinhas de On Guard e 1 ou 2 gotinhas de limão. E aí eu tomo todo dia. Ah, o que mais que eu posso fazer com On Guard? Eu posso colocar umas gotas no álcool em gel, tá? O óleo vai penetrar na minha mão e vai difundir nas minhas células, tá? E o óleo vai criar uma barreira nas minhas células para os agentes infecciosos. Posso colocar no sabonete líquido do meu banheiro, também algumas gotinhas, misturar lá, para que quando eu lavar a mão, eu também tenha a penetração desse óleo. Eu posso carrear esse óleo, colocar num óleo vegetal
e algumas gotinhas no óleo vegetal e passar na sola dos pés, em toda a coluna. Posso fazer isso com as crianças, né? Dependendo da idade, cada um é uma diluição, tá? E aí, se tiver dúvida, fala comigo. Eu posso fazer isso para as crianças, para os idosos, para mim mesma, tá? Então, tem várias formas de usar o On Guard. Eu posso pegar e fazer um rolãozinho, e fazer um carreado também dele e deixar lá para passar, né, na palma das mãos, na sola dos pés, que é um lugar que tem os poros bem abertos, você consegue absorver bastante, é como uma esponja o nosso pé. Eu vi, se você quiser também pingar o On Guard na língua, só toma cuidado, porque ele é bem quente, tá? Se ainda assim para você não conseguir ingerir no mel, ingerir na língua, você pode fazer, picar umas maçãs, colocar na água, colocar umas gotinhas. Então vai ficar uma água, uma maçãzinha saborizada com canela, uma delícia. Que mais? Você pode comprar cápsulas vegetais na farmácia de manipulação, abrir essa cápsula e colocar as gotinhas do que você quer ingerir, tá bom? A doTERRA tem já tablets de On Guard para tomar. Ela tem também pasta de dente de On Guard, que já vai trazer essa imunidade para você e ainda tem uma ação branqueadora, tá? Então, isso são as coisas que a gente pode fazer com o On Guard, que é esse mix. Mas se eu não tenho o On Guard, o que eu posso fazer? Eu posso misturar o que eu tenho num rolãozinho e fazer dessa mesma forma, passando na sola do pé, e passando nos pulsos, e passando na coluna, tá? Então, eu vou dar outras dicas de óleos quando eu não tenho o On Guard. Então, eu posso usar a cássia, que é a canela, o clove, o orégano, o frankincense, o limão, a melaleuca, o próprio On Guard, tá? Eu posso fazer um blend, uma misturinha, colocar num rolãozinho e ir passando, tá? Bom, essa era a dica número 9, um blend específico da doTERRA. E agora a dica número 10, que é a gratidão. Como que a gente vai ajudar a nossa imunidade? Quando a gente é grato pela vida, quando a gente é grato pela saúde, quando a gente é grato pelas coisas mais simples que a gente tem no nosso dia, pelo fato da gente acordar, pelo fato da gente ter uma casa, pra gente ter um trabalho, a gente ter os nossos familiares bem, a gente ter as nossas crianças bem. Então, tenta elencar 10 coisas que você é grato pelo seu dia, né? Eu sou grato por isso. Às vezes é legal a gente até fazer uma caixinha e escrever lá e colocar esses bilhetinhos na caixinha. E depois a gente vai ler esses bilhetinhos e a gente vai se lembrar, nossa, quanta coisa boa que eu sou grata, né? Então, primeiro de tudo, a gente é grata à vida, né? A vida que veio dos nossos pais, que veio dos nossos pais, veio dos nossos avós, né? Então, como a vida chegou até a gente, né? Como a gente tem a vida nas mãos e agora pode, através dela, dar um sentido, né? Então é isso, as minhas 10 dicas de imunidade.